Amém. Deus abençoe você que está me ouvindo. Eu vou falar aqui uma palavra rápida para você nesse dia, que se encontra no primeiro livro de Gênesis, primeiro capítulo mesmo, no versículo 1, que diz assim, que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre ela. Você denota que até o próprio Deus, ele não gosta das coisas vazias, das coisas sem forma, não é? Até porque se ele gostasse de fato das coisas vazias e das coisas sem formas, ele não tinha feito tudo isso que ele fez, que é a terra, a humanidade, né, e tudo que contém, tudo que tem nela. E na nossa vida não é diferente. Ele não gosta que a nossa vida esteja vazia e sem forma. Em qual sentido você quer chegar? É assim, eu sempre falo que a nossa vida ela tem que estar completa para que nós nos sentimos bem. Quando eu ou você tá faltando algo, ali você sabe que tá faltando esse algo tem que vir para preencher. A primeira coisa que isso vai trazer dentro de nós é uma ansiedade. E isso muitas das vezes, essa ansiedade vai nos deixar em dúvida e muito receosos em relação ao futuro. O ser humano é assim, nós temos muito medo do futuro. Mesmo tendo fé e acreditando em Deus, nós temos esse poder, sabe, de querer afetar a promessa de Deus com a nossa incredulidade, porque nós não sabemos como vai ser o dia da manhã. Nós pensamos assim, nossa, mas será que vai funcionar? Será que eu vou conseguir? Será que quando eu lá chegar vai ser como eu pensei? E nós criamos inúmeras dúvidas dentro de nós, e Deus não tem isso para nós. Deus não quer que nós duvidamos. Nós não devemos andar com esses pensamentos oscilantes, não é? Porque o inimigo, ele está aí, né? Ele está aí ao seu redor, e a Bíblia fala que ele brama como um leão. Ele busca quem ele pode ou quem ele possa tragar. Então ele vai lançar os dardos na sua cabeça para dizer que você não é capaz, certo? Que você não vai conseguir, que a promessa de Deus é tudo coisa da sua cabeça, é imaginação, você sonha demais. E esses dardos, se você deixar entrar e não colocar um capacete aí, né, que vem da parte de Deus, isso vai afetar a sua fé. O Senhor, ele criou a terra com um propósito. E quando ele formou o homem, ele deu uma ordem para Adão. E ele disse para crescer e multiplicar, trabalhar, não é? Cuidar da terra. Apesar que antes deles pecarem e comerem o fruto proibido, eles praticamente não trabalhavam, né? Então assim, eles tinham tudo. Depois do pecado, eles começaram a comer o telefone não para quieto, a comer do suor do seu trabalho. Isso significa o quê? Significa que Deus deu autoridade para o homem dominar sobre a terra. E o Senhor não gosta das coisas vazias e sem forma. A partir do momento que está tudo vazio, que está tudo sem forma na minha vida, há uma escuridão, entende? Há uma escuridão. Então, eu tenho que pensar uma coisa. Eu tenho que pensar desse jeito. O que está sem forma? O que precisa ganhar forma na minha vida? O que não está bem? Por que eu não estou bem? Porque eu tenho que parar e fazer essas perguntas na minha vida, entendeu? O que não tá bem? O que tá faltando para mim? Por que eu não tô com meu coração em paz? Porque eu sei que eu já passei por isso. E tem pessoas aqui que estão me ouvindo e sabem o que tá acontecendo, entendeu? Eu tô aqui porque estão aqui em obra na estrada, e eles estão a fazer um desvio. Então eu tenho que saber o que não está em ordem na minha vida, o que está vazio, o que está faltando. Eu tenho que pôr esse ponto de interrogação, porque eu tenho que tomar uma atitude para mudar isso.
Porque se eu ficar conformada, meu pastor no Brasil, ele sempre falava uma coisa que desde a minha adolescência, eu guardei essa frase dentro de mim. Ele falava assim, contente sempre, mas nunca conformado. Em qual sentido? A partir do momento que você se conforma com a vida que você leva, com a rotina que você vive, insatisfeita, você está insatisfeito, mas você está ali conformado, você vai começar a sentir esse vazio. Nada, eu sempre falo, o único ser que te preenche, né, é Deus, que está acima de tudo e todos. Você pode ter tudo nessa terra, mas se você não tiver a presença dele, há sempre um vazio. E há muitas pessoas que têm esse vazio porque teme a tudo, menos a Deus. Busca a todos, menos a Deus. Mas aonde que eu quero chegar para você entender o que Deus quer falar com você? Você tem que parar e pensar uma coisa. Não está bem. Não está bem. Tem um vazio aqui. Não é de Deus, porque eu busco a Deus todos os dias. Entende? Eu busco a presença de Deus todos os dias. Eu tenho Deus todos os dias. Eu tenho uma vida com Deus, de jejum, de oração, de entrega. E esse vazio que eu estou sentindo não é de Deus. Esse vazio que eu estou sentindo é de uma realização pessoal. Você precisa sentir essa realização. E muitas das vezes esse vazio que você está sentindo, você que está me vendo, é porque praticamente você não está feliz, porque ainda você não chegou aonde você gostaria de chegar. Isso às vezes afeta o nosso psicológico, sabe? Eu sei o que eu falo, porque eu já passei muito por isso, e ultimamente há algumas lutas também que a gente passa, que a gente fala, gente, mas eu não estou no lugar certo, não é aqui que Deus preparou para mim. Então, assim, a gente começa a entrar em parafusos, né? A gente pensa assim, mas o que tá errado? O que tá mal comigo? Por que eu não estou bem? Porque você não está no lugar onde Deus, Ele quer que você esteja. Quando você começa a faltar a sua paz, começa a faltar a sua confiança, você pode começar a pensar, não, eu não estou no lugar que Deus tem para mim, é por isso que eu não estou bem, é por isso que está aqui esse vazio dentro de mim. Não é um vazio de Deus porque eu tenho Deus, é vazio da obra se cumprir na minha vida, do propósito se cumprir na minha vida, e eu não estou no lugar certo. Então, eu gravei esse vídeo aqui, mal gravado, porque o telefone vai para um lado para o outro, o suporte aqui não está a segurar bem, mas o importante é a mensagem ser transmitida. Então, você percebe que no início de tudo, Deus nunca gostou nada vazio e nada sem forma. Então, se na tua vida está vazio, sem forma, e você sabe que está, não, tem um vazio aqui, isso aqui não está bem, isso aqui não ganhou forma, eu tenho que procurar uma direção. Só que tem pessoas aqui que vai me ouvir que falam assim, mas qual direção? Porque eu não sei para onde ir, né? Já me aconteceu isso. Mas para onde eu vou? Porque não sei. É aí que você vai chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou num lugar que eu sinto que eu tenho um vazio dentro de mim. Eu estou num lugar que eu sinto que a minha vida não ganhou forma. Eu estou num lugar que, mesmo que eu tente, não está preenchido, não tenho alegria, não tenho paz. E engraçado que quando nós estamos num lugar que Deus não quer que nós mais estejamos, isso sem sombra de dúvida. Vocês podem me escutar o que eu estou falando, você não vai sentir paz, você não vai sentir motivado, mesmo para trabalhar num lugar, você não vai ter mais motivação, você vai começar a sentir assim um estresse desnecessário. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas são leves, o fardo que Deus nos coloca, né? Porque Deus também nos prova, mas esse fardo, ele é leve, ele vai trazer para você paz. Então, se está muito pesado e você não está sentindo paz, pode orar ao Senhor, porque Deus vai te orientar no caminho que você deve seguir, no caminho que você deve ir, porque há muitas pessoas aqui que vão me ouvir, e essa mensagem vai chegar em alguns corações que precisam, que a vida está assim. E você até acha que está no lugar certo, mas você não tem paz. Há pessoas, atenção, há pessoas que elas não sabem o que elas querem, não sabem. É o tipo de pessoa que um dia quer estar casado, no outro dia quer estar solteiro, um dia quer uma casa, no outro dia quer um barraco.
Um dia quer um carro novo, no outro dia já não quer aquele carro, quer comprar outro. A pessoa nunca está satisfeita. A pessoa é tipo uma pessoa bipolar, né? Um dia tá bem, um dia tá mal. Um dia sorri, um dia tá triste. É mais ou menos assim. E isso você tem que, se você é assim, aquela pessoa assim, que não é constante, ore ao Senhor para Deus tirar isso de você, porque isso não é de Deus. A gente tem que ter constâncias nas coisas de Deus, a gente tem que ter foco nas coisas que Deus tem para nós, porque também muitas das vezes o inimigo ele usa essas falhas que você tem, né, para tirar aquilo que Deus já te deu, e você às vezes sem discernimento nenhum você toma decisões precipitadas e você perde muitas coisas que Deus já colocou nas suas mãos. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que orar em todo o tempo. Em todo o tempo nós temos que buscar a Deus, justamente por causa dessas coisas. Que se a gente não tiver discernimento e vigilância, nós perdemos as bênçãos do Senhor por precipitação, né? Ah, eu acho que é melhor para mim, aí deixa trabalho, deixa casa, deixa tudo. Tem mulheres que deixam marido, deixa filhos, que não tá bem, e depois vem o arrependimento, e depois as coisas passam, e depois é tarde, já não tem como voltar mais. Então, o Espírito Santo, né, ele estava falando comigo, e tocou no meu coração, até essa palavra serve para mim também, que nós temos que, se não está bem, né, se tá um vazio, atenção, não estou falando um vazio de Deus, sabe? Quando a gente tem Deus, a gente pode passar por qualquer luta, mas o amor de Deus nos preenche, a gente tem aquela força dentro de nós que nós sabemos que vem de Deus. Eu estou falando de pessoas que buscam a Deus, oram ao Senhor, tem uma vida consagrada ao Senhor, mas sente um vazio, sente que a vida está sem forma. Eu vou falar uma coisa para você. Tem um tempo que a gente passa pela luta e quando Deus quer que você passe por esse tempo, ninguém te tira desse vale, tá? Ninguém te tira desse deserto ou vale, ou seja o que for, onde que Deus te colocar. Você vai ter que passar por ele, mas você vai passar em paz, porque você sabe que Deus é com você. Mas quando você sabe que Deus não está te provando nisso, mas que Deus está mostrando para você, você não está no lugar que eu quero que você esteja, você não está agindo da forma que eu quero que você age, aí as coisas começam a, 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 a é como se há uma pressão dentro do meu coração, dentro da minha mente, dizendo, se mova, não é aí, não é isso que eu tenho para você. E você sabe, a gente sabe, porque a gente acorda mal disposta, né? Tem gente que assim, acorda desmotivado, mal disposto. Não, tem alguma coisa que não está bem. Então eu vou orar ao Senhor, vou falar com Deus. Deus, tem um vazio dentro de mim, tem uma tristeza que eu não sei explicar. Eu sei que a minha vida não ganhou forma, não é essa forma que eu quero, entendeu? Em qual sentido forma? Pessoas, por exemplo, que fez um curso, tirou esse curso, mas agora está na área profissional e não gosta daquilo que faz, sente um vazio. Até pensou que ia ganhar forma, mas não ganhou forma. Há pessoas que mudaram de cidade e pensaram assim, eu vou ser feliz nessa cidade, até viveu por um tempo nesse lugar, mas sente um vazio, porque você foi para esse lugar, mas não é aí para você estar. Tem um momento que Deus nos leva para o lugar, pra gente, é só para dar um momento, não é para passar a vida toda ali e morrer ali. Não, é um caminho que Deus prepara para você, mas é passageiro, é uma passagem, você vai passar ali e pronto. E esse vazio que você sente é porque chegou o tempo de você se mover, para que as coisas comecem a ganhar forma e vida na sua vida. Escute, o Gênesis fala, a terra era sem forma, era vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre ela, sobre a face do abismo. Então era tudo muito escuro, era tudo sem vida, não é? Mas aí Deus, não, eu tenho que mudar isso e dar forma, e Deus deu forma. E na nossa vida não é diferente. Quando a coisa não está assim bem, quando eu não estou feliz, quando algo está me incomodando e eu estou com a minha vida diante do Senhor e tenho orado, é hora de se movimentar. E muitas vezes a gente fala assim, Deus, dá uma resposta, me dá uma direção. A gente fala isso, né? Deus, me dá uma resposta, me dá uma direção. E Deus está falando com você. Através do quê? Do seu incômodo, Deus está falando com você. Através da sua insatisfação, Deus está falando com você. Através dessa angústia no peito, desse fardo pesado que você sente que está carregando, parece que é 10 malas nas costas.
E você está sempre pedindo confirmação para Deus. Você já parou para pensar que é você que tem que tomar uma atitude? É você que. Porque há um vídeo que eu vi interessante, que eles fizeram o vídeo assim do rapazinho andando sobre as águas. Enquanto ele andava sobre as águas, Jesus vinha e colocava a ponte para ele passar. Na nossa vida não é diferente. É tudo pela fé, entende? Nada precipitado. Tudo, eu sempre falo, através da oração. Se você tem uma vida com Deus, Deus não vai deixar você tomar decisões precipitadas na sua vida. Então ele vai te impulsionar, ele vai te dar força, ele vai te dar coragem, aquilo que você não tem. Mas você tem que dar os primeiros passos. Vou dar um passo de cada vez e o Senhor ele vai colocando essa ponte na minha frente e eu vou chegar lá. Então o Espírito Santo de Deus está falando com você. Tá vazio, tá sem forma, mas agora chegou o momento do Espírito Santo te encher e chegou o momento de ganhar forma a sua vida e trazer paz para você. Há muito tempo, tem gente aqui que tem muito tempo que não tem paz, que não tem alegria, que se sente completamente assim, Deus, eu não estou no lugar bem, eu não estou na profissão que eu gostaria de estar, o meu casamento, estou frustrada, eu já tentei de tudo com esse homem e não consigo, ele não muda. Então, assim, tem pessoas que precisam começar a tomar atitudes para que a vida comece a andar, entendeu? Eu não sou a favor do divórcio. Atenção, não sou. Com exceções. Por exemplo, o homem está te batendo, o homem te maltrata, o homem te ameaça, o seu cônjuge fala coisas, né, que te magoa. E é dia após dia e você está ficando doente. É hora de você sentar e refletir. Deus tem isso para mim? Eu vim nesse mundo para sofrer? Eu vim nesse mundo para passar por isso? Porque tem coisas na nossa vida que são escolhas. A maioria delas são escolhas, tanto boas ou negativas. A maioria das vezes, eu vou dizer que é 99,9%. Eu falo que é 99% porque tem 1% aí que é como Deus chamou Jeremias, e a Bíblia fala que ele chamou Jeremias desde o ventre, ou seja, Deus já tinha um chamado para ele e aquele era o chamado que ele tinha que cumprir. Tem pessoas que nasceram mesmo com um propósito, com um chamado, e elas não vão conseguir fugir desse propósito. Mas há pessoas que Deus dá a opção de escolha, né? De escolher, ou quero isso, ou quero aquilo. E às vezes você escolheu mal e hoje você está colhendo o fruto das suas escolhas. Mas ainda tem tempo. Tempo de você fazer as suas escolhas e dar forma à sua vida. Deus está falando para você. Dá os seus primeiros passos, aquilo que Deus há muito tempo já colocou no seu coração, mas você está aí relutante, achando que é de você. Será que é de você mesmo? Não é? Você está com a vida em oração com Deus, será que é de você mesmo? Será que Deus não tem olhado as suas orações e não tem visto o teu clamor? Tem sim. Deus tem sondado e tem visto o teu clamor. Então, você vai agora, eu sei que você está ouvindo essa mensagem, que Deus vai falar com vidas aqui, e você vai começar a falar, não, Deus, a minha vida ela tem que ganhar forma, ela está vazia, ela está sem forma, e eu quero que o Senhor me preencha com alegria, com paz, e tire esse fardo. E eu quero ter forma, eu quero estar feliz no trabalho, eu quero estar feliz nesse relacionamento, eu quero estar feliz com a minha família. Aonde Deus te colocar, eu quero estar bem. Pode faltar algumas coisas, que na vida nada é perfeito, tá bem? Há sempre, você tem uma empresa, você vai ter problemas na empresa. Não pense você que não vai ter. Se trabalha em lugar, sempre há uma pessoa que tem os filhos de Deus, mas também tem os filhos do diabo, que se levantam. Mas é aquela coisa, tem as lutas, as dificuldades, mas eu vou estar bem. Eu estou bem, eu estou em paz, porque eu sei que eu estou no lugar certo, tá bem? Então eu falo essa mensagem para você nesse dia, e eu sei que... Deixa eu tirar aqui o telefone. E eu sei que Deus, ele falou com você, tá bem? A mensagem ficou 19 minutos, mas quando a mensagem é de Deus, eu sei que as pessoas, elas ouvem até o fim, porque a gente sabe quando é Deus que está falando, tá bem? Que Deus abençoe sua vida, e até a próxima mensagem, se nosso Deus permitir. Um beijinho no seu coração. Amém.